Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos desenvolvendo o nosso itinerário querigmático através, hoje, do vídeo 27, que corresponde ao 7º encontro, que trata do drama da humanidade. Uma humanidade que se pergunta por que o mal? Este é o 5º vídeo sobre esse assunto. Vamos então invocar o Espírito Santo para que ele nos ilumine e nos faça absorver, ruminar, entender e nos convencer de que só Deus tem resposta para esta pergunta. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O nosso ponto de partida é sempre a palavra de Deus. Se você me acompanha com a Bíblia na mão, eu peço que você abra a palavra de Deus no capítulo 5 do profeta Jeremias. Esse livro profético é um conjunto de oráculos, de textos recolhidos entre os anos 650 e 580 a.C. Nós vamos partir do versículo 19. A igreja, para facilitar a compreensão do texto bíblico, ao longo do tempo, foi facilitando para nós este enfoque, colocando subtítulos ao longo do texto bíblico. E exatamente no capítulo 5, partindo do versículo 19, nós focalizamos um versículo especial que diz: vossos próprios erros expulsaram o bem-estar. Mas vamos partir então do versículo 19. Diz o Senhor: quando então te perguntarem, por que foi que o Senhor nosso Deus fez tudo isso com a gente? Quando te perguntarem isso, responderás: da mesma forma como me abandonastes para servir a deuses estrangeiros na vossa terra, agora servireis a outra gente numa terra que não vos pertence. O povo estava no exílio. E a situação de exílio é muito triste. Nós poderíamos dizer que os refugiados, aqueles que fogem da própria terra, da própria cultura, da sua própria, da situação comum de vida em que se criou, para uma outra terra, uma outra cultura, uma outra língua, por questões de guerra, por questões de fome, não deixa de ser um exílio também. Os refugiados são exilados. E aqueles do tempo de Jeremias se perguntavam: por que Deus deixou acontecer isso com a gente? Como muitos hoje, exilados, podem também estar fazendo essa mesma pergunta. Por que foi que o Senhor nosso Deus fez isso com a gente? A resposta que a Bíblia sugere
para nós está exatamente aqui. Por que nós abandonamos? Falando para aquele povo do exílio no tempo de Jeremias. Lá, quando vocês moravam na sua terra, vocês me abandonaram. Aquele Deus cuja história vocês conhecem muito bem, como eu os acompanhei o tempo todo, como eu fui provedor de vocês, desde a saída do Egito até a terra prometida, e lá fiz desta terra prometida uma terra onde corre o leite e o mel. E vocês, no entanto, me abandonaram e passaram a adorar deuses estrangeiros, de outros povos. Então a palavra diz: como vocês fizeram isso agora, vocês foram levados para a terra desses outros povos e vão ser escravos deles. Escravos numa terra que não pertence a vocês. Dos versículos 20 ao versículo 22, nós continuamos a encontrar um aprofundamento da resposta que fizemos para o drama do mal da humanidade. Anunciai isto à família de Jacó. Levai esta notícia a Judá. O Jacó de hoje, o Judá de hoje, é o povo de Deus. Sou eu, é você, é toda a comunidade para quem Deus está falando. Escuta bem, povo tolo e sem juízo. Quem tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos e não escuta. Nem a mim vós temeis, oráculo do Senhor. Se nós olharmos para a situação da humanidade no nosso país, no nosso estado, no nosso município, talvez no seio da nossa família, se nós olharmos para a situação do mundo, em todos os sentidos, infelizmente, nós às vezes temos que reconhecer que merecemos essa palavra de Deus. Nós somos mesmo um povo tolo e sem juízo. Temos olhos, mas não enxergamos. Temos ouvidos, mas não escutamos. Parece que a humanidade subiu num grau tão alto da vaidade, da soberba, que se dispensou de Deus. Deus se tornou um acessório que eu uso ou desuso a meu bel prazer. E as consequências são essas que nós temos diante dos olhos. Depois nós podemos partir para os versículos 23 a 28. Diz o Senhor: a cabeça deste povo, porém, é rebelde e teimosa. Eu diria, não é só do povo, dos governos. A cabeça de governantes e povo é rebelde e teimosa. Teimaram e foram em frente, num caminho cada vez mais afastado de Deus. Nunca disseram, nunca pararam para reconhecer em seu íntimo: vamos ter o temor do Senhor. É Ele quem a seu tempo nos manda as chuvas, da primeira às últimas, e ainda guarda para nós as semanas certas da colheita. É Deus
o Senhor do tempo. Olhem que frase que a gente pode comparar com aquilo que nós falamos tantas vezes. Não existem mais estações definidas. Primavera, verão, outono, inverno, está tudo misturado. E exatamente é isso que Deus está falando. Teimaram em construir um mundo sem se voltarem para mim, sem se aconselharem comigo, sem fazerem as coisas como eu os instruo, na minha palavra escrita. E por isso faltam chuva, faltam colheitas, e etc, etc, etc. E no versículo 25, nós temos exatamente o centro da resposta ao drama da humanidade. Por que o mal? Os vossos pecados é que alteraram tudo isso. Vossos próprios erros expulsaram o bem-estar. Vamos olhar para o nosso país. Eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de setembro de 2017. Eu não sei quando é que você vai assisti-lo, mas neste dia, dia 12 de setembro de 2017, todos nós brasileiros estamos assistindo estarrecidos às notícias da profundidade até onde chegou o grau de corrupção no nosso país. Com consequências gravíssimas para a população inteira. E diz a palavra, o que é que causa tanto mal-estar entre nós? Não temos educação, não temos emprego, não temos como resolver o problema da saúde pública, não temos segurança, não temos absolutamente nada. Porque é um rombo atrás do outro. É uma canalice atrás do outro, atrás da outra. E Deus fala, os vossos pecados é que alteraram tudo isso. Vossos próprios erros expulsaram o bem-estar. Vocês estão pensando que eu estou me referindo apenas àqueles ladrões de colarinho branco, gravata, terno, bonitinho, que andam em carros pretos, que têm milhões e milhões? Não, não só esses. Eu estou falando também do povo. Se eu desse para vocês apenas 2 exemplos que aconteceram comigo, eu não posso porque eu vou denunciar 2 empresas grandes, famosas, mas através daquele que me atende no balcão, no caixa, certamente receberam instruções para negociarem daquele jeito. Vou dar só um exemplo sem falar a empresa. Eu precisei de uma assistência técnica para a minha internet. Acabou a internet, acabou o fixo, acabou a televisão. Então, solicitei a visita de um técnico. O técnico chegou, olhou atrás, do aparelho e viu que era questão apenas de trocar 2 cabinhos que estavam em lugares diferentes. O que estava à direita deveria estar à esquerda, o que estava à esquerda deveria estar à direita. Imediatamente, em 2 minutos, ele resolveu o meu problema. Sabem o que o rapaz falou? Inocentemente, gente, porque isso já virou uma consciência, assim, um costume entre nós. Ele disse assim, a senhora vai telefonar para a empresa e dizer
que a senhora desistiu da visita, porque já resolveu o problema. Eu falei, mas por quê? Porque senão eles vão cobrar da senhora quase R$50. E o que eu fiz aqui só troquei o cabinho. Eu falei, não vou fazer isso. Primeiro porque eu não cancelei a sua visita. E segundo, porque isso é uma mentira. Isto é roubo. Isto é desonesto. E o que nós fazemos aqui nesse pequenininho, o que são R$50? Eu já briguei por 17 centavos. Quando eu puder contar para vocês, eu vou contar. Mas os que estão lá roubando milhões, um dia estiveram aqui embaixo, roubando 17 centavos, R$50, etc. Os vossos pecados é que alteraram tudo isso. Vossos próprios erros expulsaram o bem-estar. No meio do meu povo, olhem a descrição que a palavra de Deus faz do povo do tempo de Jeremias. No meio do meu povo há criminosos de tocaia, como caçadores de passarinho. Armam arapucas para pegar gente. Qual viveiro cheio de passarinhos, suas casas estão cheias de roubos. Você, ao ouvir esta palavra de Deus, é o versículo 27 do capítulo 5 de Jeremias, vai se lembrar das cenas que vimos semanas e semanas pela televisão. Casas cheias de roubos. Foi assim que progrediram e ficaram ricos. Ficaram gordos e reluzentes. Foram além dos limites da maldade. Jamais proferem sentença justa, uma sentença a favor do órfão. E, entretanto, vão progredindo. As causas dos pobres, eles nem chegam a examinar. É a descrição do drama do mundo. E a nossa pergunta, a culpa é de Deus? De o mundo estar convulsionado do jeito que está? Da nossa sociedade brasileira estar na penúria em que se encontra? Será que não vou olhar para tudo isto? Pergunta Deus. Deixarei de me vingar de uma gente igual a essa? Coisas perniciosas e terríveis acontecem no país. Profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes batem palmas. E o meu povo gosta disso. Que fareis quando chegar o fim? Eu espero que essas palavras, poucas palavras, tão reais, tão concretas, tão respostas para este drama que nós estamos vivendo, respostas para a pergunta por que o mal, tenham penetrado profundamente no seu coração e tenham convencido a sua inteligência, o seu entendimento, o seu sentimento de que Deus, o nosso Deus, não mente, não engana, a palavra dele é a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador.
À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.